Oi pessoal, hoje a gente vai falar um pouco sobre partenogênese a partir de uma matéria que fala sobre como fêmeas de algumas espécies conseguem engravidar sem macho. O trabalho então é para a cadeira de genética 1 e foi feito pela Andressa e pela Luísa. No zoológico Smithsonian National Zoo, lá no Washington, nos Estados Unidos, um dragão d'água chinês eclodiu de um ovo e isso deixou alguns tratadores meio chocados, porque a mãe, do dragão que nasceu nunca tinha tido contato com o macho antes. E através de alguns testes genéticos foi constatado então que a fêmea que tinha sido gerada tinha nascido por um modo reprodutivo chamado de partenogênese. A partenogênese, então, do grego chamada de nascimento virgem, se refere à reprodução assexuada feminina e é surpreendentemente comum em toda a árvore da vida, encontrada em uma variedade de organismos como plantas, insetos, peixes, répteis e até mesmo alguns pássaros. Já os mamíferos, porém, eles precisam de alguns genes específicos do esperma e por isso eles não conseguem fazer a partenogênese. Na verdade, os machos nascidos pela partenogênese vão ser haploides e as fêmeas vão ser diploides. Porém, os mamíferos, eles não conseguem se reproduzir por partenogênese por conta das fêmeas produzirem gametas sexuais haploides e precisarem do material genético do espermatozoide para gerar assim um zigoto, para ter um zigoto diploide. Apesar, então, da grande maioria dos animais precisarem desse material genético oriundo do pai e da mãe, algumas fêmeas vão conseguir produzir ovos contendo todos os genes necessários para gerar uma nova vida. As fêmeas dessas espécies, que vão incluir algumas vespas, crustáceos e lagartos, vão se reproduzir apenas por partenogênese e vão ser chamadas de partenógenes obrigatórias. Já um grande número de espécies vai experimentar uma partenogênese chamada de espontânea, um processo que vai ser bem documentado em animais mantidos em ambiente de zoológico, como o dragão d'água, que a gente viu antes, dragão d'água chinês, e também como um tubarão de pontas negras do Recife, que nasceu no Aquário de Virgínia, também nos Estados Unidos, por partenogênese. Os partenógenos espontâneos, eles geralmente vão se reproduzir sexualmente, mas podem ter alguns ciclos ocasionais que vão produzir óvulos prontos para o desenvolvimento. A partenogênese espontânea, ela pode ser um traço hereditário. Então, as fêmeas que nasceram de partenogênese têm mais probabilidade de também realizar partenogênese. Mas então, como as fêmeas fertilizam os próprios ovos? Primeiro, ela deve ser capaz de produzir óvulos sem estimulação de espermatozoide ou de acasalamento. Segundo, os ovos devem começar a se desenvolver por conta própria, formando o embrião em estágio inicial. E, por fim, eles devem ser chocados com sucesso. Todas as etapas desse processo podem falhar de forma fácil. Em sua maioria, vai falhar na etapa 2, porque essa etapa exige que os cromossomos do DNA dentro do ovo se dupliquem e garantam, assim, um complemento de genes para a prole em desenvolvimento. De uma maneira alternativa, o ovo ele pode ser fertilizado artificialmente por células remanescentes do processo de produção do ovo conhecidas como corpos polares. Qualquer que seja o método que dê início ao desenvolvimento do embrião, ele vai determinar o nível de similaridade genética entre a mãe e a prole. Os eventos que desencadeiam a partenogênese ainda não são totalmente compreendidos pela ciência, mas eles parece estar incluso neles, as mudanças ambientais. Em algumas espécies que são capazes tanto da reprodução sexuada quanto da partenogênese, como nos pulgões, alguns fatores estressantes, como a aglomeração e a predação, pode fazer com que as fêmeas mudem da partenogênese para a reprodução sexuada, mas o contrário ainda não foi visto. E em pelo menos um tipo de plâncton da água doce, a alta salinidade também parece causar a mesma mudança. Vantagens e desvantagens da autorreprodução. A partenogênese ela permite que as fêmeas gerem próprios parceiros para o acasalamento. São casos raros, mas sim, podem acontecer. Porém, esse organismo, esses casos acontecem em organismos em que as fêmeas têm cromossomos sexuais ZW, como, por exemplo, em cobras e em pássaros. E a grande maioria dos descendentes vivos produzidos vão ser ZZ, portanto, machos,
e em casos raros vão ser fêmeas. Nesses casos em que nascem machos, sim, as fêmeas podem gerar os próprios parceiros de acasalamento. Porém, em organismos onde o sexo é determinado por cromossomos como XX feminino e XY masculino, como insetos, peixes e répteis, a fêmea ela só vai poder produzir descendentes com o cromossomo sexual que ela tem em mãos, ou seja, só vai poder gerar outra fêmea. Entre 97 e 99, uma serpente no zoológico de Fênix deu à luz a 2 filhotes machos por partenogênese e eles sobreviveram até a idade adulta. Se uma fêmea acasalasse com um filho de partenogênese, a gente poderia falar então em consanguinidade. Mas, do ponto de vista evolutivo, apesar da consanguinidade gerar diversos problemas, é muito melhor do que sequer ter descendência alguma. A capacidade das fêmeas reproduzirem descendentes masculinos por meio da partenogênese pode sugerir que a reprodução assexuada na natureza seja mais comum do que a gente pensa. Os biólogos observaram, por algum período de tempo, que algumas espécies que se reproduzem por partenogênese frequentemente vão morrer por doenças, parasitismos ou mudança de habitat. A endogamia inerente às espécies partenogênicas parece, na verdade, contribuir para curtos cronogramas evolutivos. As pesquisas científicas atuais sobre partenogênese buscam entender por que algumas espécies são capazes de se reproduzirem de forma sexuada e de se reproduzirem pela partenogênese e se a reprodução sexuada ocasional pode ser suficiente para uma espécie sobreviver. Aqui a gente tem a nossa referência e muito obrigada pela atenção de todos.